Frederico Duarte Carvalho, o que é que isto quer dizer? Que eu tenho uma opinião, mas já a digo. Bom, parece que houve aí uma situação onde o Papa Francisco disse que poderíamos batizar marcianos, se de repente eles aparecessem na Terra. Agora, isto parece-me muito interessante, porque há exatamente uns anos atrás, vamos lá ver, isto foi em 2008, eu tenho aqui nos meus arquivos, de 2008, eu também tenho em arquivos, não é só outros jornalistas que falam com primeiros-ministros, eu falo convosco e também tenho arquivos. Eu tenho aqui um arquivo de 2008, do dia 13 de maio de 2008. Ok? Portanto, há 6 anos atrás. O diretor do Observatório Astronómico do Vaticano, um padre chamado José Gabriel Funes, que, tal como o Papa Francisco, é argentino, também é argentino, disse exatamente aquilo que o Papa Francisco disse agora, que é possível crer em Deus e nos extraterrestres, e se os extraterrestres vierem à Terra, chegarem, tal como São Francisco, que considerava as escrituras terrestres como irmão e irmã, porque não falar também com um irmão extraterrestre? Parece muito interessante ao ver esta diferença, exatamente na mesma altura, 2 argentinos, um que diz agora em maio e outro que diz também em maio de há 6 anos, estas hipóteses de extraterrestres, e trazem tudo pode acontecer, de repente pode acontecer aparecer extraterrestres na Terra, acontecer também em maio, foi naquela altura em que também tudo aconteceu cá em Portugal, em 1917, portanto, nesse caso eu deixava agora ao Paulo querido ter uma opinião, ou pelo menos perorar sobre esta situação dos extraterrestres em maio, tanto do Vaticano como em Fátima. Eu tenho uma posição muito aberta sobre extraterrestres. Aliás, fui das primeiras pessoas, logo ao fim de 3 dias do desaparecimento do avião. Eu estava a dizer que... Do avião da Malásia. Sim, do avião da Malásia. Eu estava a escrever no Facebook, pronto, tínhamos que considerar a hipótese de ter acontecido alguma coisa com o avião que nós não sabemos de todo em todo, portanto escapa-nos, não é uma coisa terrena, não é? Portanto, eu tenho uma posição muito aberta sobre extraterrestres, não uma posição como muitas outras pessoas que são entusiastas não sou entusiastas dos extraterrestres, sou apenas entusiasta dos humanos e de alguns gatos, mas tenho uma posição aberta. Acho que também tenho uma posição aberta sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, e nomeadamente sobre este Papa, o Papa Francisco, e portanto sou muito aberto em relação aos assuntos. Portanto, não me choca que o Papa Francisco esteja aberto a batizar marcianos. Não me parece que seja, nesta altura, uma grande comunicação da parte de Roma. Acho que é uma coisa que pode levar a que o Papa Francisco seja ridicularizado. E, portanto, ele tem tido aquilo que nós chamamos de uma belíssima imprensa, possa, com esta comunicação, começar a ter uma imprensa menos bonita. Ora, tu estavas a falar do avião, eu tenho um avião em cima de mim, deixar passar só o barulho. Eu, em relação à Igreja Católica, também tenho uma posição muito aberta, tal como tenho em relação à Marvel, tal como tenho em relação às obras de ficção todas que existem. Em relação às igrejas em geral e à religião em geral, tenho uma posição também mais séria, porque é óbvio que a religião foi fundamental no desenvolvimento das civilizações. Nesta questão do Papa Francisco dizer que batiza extraterrestres, tal como há 15 dias a Igreja Católica Apostólica Romana veio dizer que se havia Big Bang, Deus também tinha criado o Big Bang, interessam-me 2 coisas em 2 caminhos. O primeiro, como é que será a comunhão e o crisma do marciano? Se virá a família, se irá a catequese, se há catequese em Marte, que tipo de valores, se há religião e moral em Marte, nas escolas, por exemplo, e se é opcional ou não. Isso, para mim, são questões fundamentais quando a Igreja fala do batismo. E não estou a brincar. Não estou a brincar porque se o batismo é um sacramento, se é assim visto pela religião, se o sacramento tem passos, e se é preciso chegar a esse sacramento com tudo o que é o catecismo, neste caso católico, é óbvio que se amanhã chegarem marcianos, quem nos dera,
eles teriam que, obviamente, ir à catequese. E isso é uma ideia que, além de me divertir, me preocupa. Porque pensar que uma civilização que não a nossa poderia comungar de qualquer tipo de valor semelhante em relação àquilo que nós temos é de um etnocentrismo tão atroz que só de facto uma religião para se lembrar dele. Ponto 2 que tu frisaste, Paulo, com alguma graça. Eu acho que ele não tem só uma boa imprensa, o Bergoglio, o Papa Francisco. Eu acho que mais que uma boa imprensa, ele tem uma equipa de comunicação, tem uma agência de comunicação por trás bestial, porque ele é o padre argentino que vai beijar o Papa, ele lava os pés às criancinhas, aos pobres, aos velhos, aos altos, aos baixos, aos pretos, aos brancos, aos azuis, faz coisas extraordinárias, parece-te um simplicismo extraordinário. Não creio, ao contrário do que a maioria das pessoas parece pensar, que este Papa vá ser grande espingarda. Ao contrário do Ratzinger, de quem eu gostava, porque era um bom teólogo. Vou-te interromper para dizer aí algumas coisas. Também para dar um bocado de animo a isto, não é? Senão temos aqui os 3 anos. Uma conversa, digo eu. É assim, portanto, nasci católico e depois aos 11 anos desisti, não é? Entrei no caminho do ateísmo e pronto, e hoje sou um ateu não praticante. Ou praticante às vezes. Pronto, estamos aqui conversados sobre isso. Evidentemente, como qualquer outra pessoa, tenho sinto-me direito de ter opiniões sobre os papas que vão passando, até porque os papas também têm umas opiniões sobre mim e, portanto, eu respondo da mesma maneira. Eu tenho uma opinião sobre este papa. Acho que, ao contrário do que tu dizes, acho que este papa é importante para a Igreja, não do ponto de vista, enfim, da teologia, não do ponto de vista de aprofundar o pensamento da Igreja. Isso foi uma coisa que, efetivamente, o anterior, o Papa Emérito, fez até melhor do que todos os Papas que eu conheci até hoje. Eu já vou, acho que é no quarto ou no quinto Papa. Mas este Papa tem uma coisa que é fundamental para a Igreja de Roma, que está a devolver um pouco a Igreja, não quero cair no lugar comum dos pobres, porque não é bem isso, mas portanto está a levar a Igreja outra vez a um índice de popularidade que ela não vinha tendo e já não vinha tendo há algum tempo. Eu sei o que estás a dizer, mas para isso não era preciso ir buscar um homem à Argentina, e para isso há gente muito popular na Europa, o Ronaldo daria um bom Papa, portanto a questão da popularidade aqui... Teoricamente sim, ele podia ser eleito Papa se o quisessem eleger, isso é verdade. Pelo Mourinho, sim, qualquer pessoa, qualquer cristão tecnicamente pode ser eleito Papa, isso é preciso também explicar isso às pessoas. Precisamente por um bocado, a ideia é esta, nós nascemos, tivemos a nossa educação, cá em Portugal, já desde a fundação da nacionalidade, que somos devotos ao Papa de Roma. O Dom Afonso Henriques obrigou o Papa a reconhecer o país, portanto, e desde as caravelas e as descobertas do mundo, ia-se lá com a cruz de Cristo e todo o resto mais, e portanto o Quinto Império. E aí batizaram marcianos, Frederico, só um apontamento. Sim, nós já batizamos marcianos, entre aspas, os indígenas das outras terras eram seres com as suas religiões e que se submeteram. Aliás, basta ver a maior das grandes igrejas que existem pelo Brasil adentro. Aliás, as igrejas brasileiras que nos invadem já o nosso terreno pátrio aqui em Portugal. Portanto, ao fim e ao cabo, o que é a igreja neste sentido? É sentirmos, é fazer... Eu sou muito... Seguindo um princípio muito cristão e católico, é não faças aos outros o que não queres que façam a ti. A não ser, claro, na questão sexual aí, pronto, às vezes pode ser diferente. Mas, Paulo, tu ias defender o Papa Francisco pela popularidade, isto é, por chegar a mais pessoas ou por ser uma estrela pop?
Não, eu não estou a defender Francisco, eu estou a dizer percebo a importância que o Papa Francisco tem, nesta altura, em 2013, 2014, para a Igreja Católica, uma igreja que estava pronto, a perder alguma capacidade de choque, a perder, que estava envolvida numa série de. Portanto, que estava a ter uma má imprensa por causa, sobretudo, das histórias da pedofilia, mas não só, não é? E, portanto, com este Papa, a Igreja tem uma oportunidade. E, aliás, não sei se foi por isso que o elegeram ou não, isso já não é da minha competência, mas, portanto, eu não faço ideia, não, a sério, isto não tem nada a ver com isso, eu só consigo ver o processo de fora, não é? Portanto, não sei, não tenho uma opinião sobre o processo por dentro. Portanto, não sei porque é que escolheram este Papa e não outro. Sei que escolheram este e, portanto, e sei que ele, e percebo aquilo que está a acontecer. Não sei se é ele que está a fazer, se é ele que tem uma belíssima agência de comunicação. Ainda bem, o que eu estou a dizer é, do ponto de vista da Igreja, este Papa está, portanto, a romper com uma visão que se estava a ter no Ocidente da Igreja, uma visão muito, enfim, as histórias todas da pedofilia, portanto a Igreja estava a cair num certo descrédito e este Papa interrompe esse ciclo de comunicação negativa e começa a dar sinais que são positivos para a Igreja Católica. Isto tem dois efeitos. O primeiro efeito é imediatamente sobre os católicos, sobre os devotos, sobre as pessoas que seguem esta Igreja. Tem logo um efeito sobre eles, porque eles também estavam um pouco, enfim, desorientados, um pouco, não diria órfãos, mas um pouco desorientados. Porque também não estava, quer dizer, ninguém que seja católico estava a gostar daquilo que estava a acontecer, não é? Com estas coisas todas. Mas porquê, Paulo? Aí, permite interromper. Eu julgo ter percebido o que defendes. Não percebo que o teu argumento, isto é, uma maior abertura, uma comunicação positiva, um ciclo positivo dentro da Igreja Católica, faça da Igreja Católica um sítio melhor. Faz dele, certamente, um sítio mais popular. Mas o fim da doutrina e o batismo dos marcianos melhora em que aquilo que é, quer a doutrina, quer a ação católica. A Igreja Católica como qualquer outra organização, como qualquer outro organismo, tem um movimento expansionista. E, portanto, ele, no fundo, está a abrir a porta a batizar marcianos, pois está a expandir. Eu já vejo a coisa também no sentido da concorrência, quer dizer, os próprios marcianos, se de repente aparecem por cá, serão vistos quase como foram os primeiros católicos quando chegaram ao Novo Mundo, como os grandes deuses. Portanto, mais depressa nos submetemos nós à religião dos extraterrestres do que de repente à religião católica. Portanto, o Papa Francisco poderá neste momento já estar a marcar, como um bom marketing que é, marcar, digamos, a fazer a vender já o seu peixe, que é o que identifica também sempre os católicos, também o peixe. Portanto, já está a fazer o seu marketing como bom estratega de comunicação que ele, pelo menos as pessoas que à volta dele assim o fazem. Portanto, eu acredito que sim. Agora, aqui a questão é saber o que é que eles já sabem. Será que eles já sabem que existem extraterrestres? Pois, é que isto não veio do nada. Eu volto ao início. Aquela história daquele senhor argentino, que já dizia há 6 anos que ia-se batizar extraterrestres, que coincide agora com estas frases do Papa Francisco, é preciso estar com muito cuidado, porque tudo pode acontecer. Bem nas pampas, os extraterrestres. Paulo, querido, queres fechar? Isto já vai uma conversa um bocado longa, mas não quero fechar. Dou-te a ti esse privilégio. Então, a próxima pergunta é do Frederico Duarte Carvalho, que a faz no Tudo Pode Acontecer da manhã. Paulo, querido, Frederico Duarte Carvalho, João Vasco Almeida. Até amanhã. Até amanhã.